Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Esta é a leitura da palavra de Deus, conforme Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. E este é o programa evangélico, a Voz Congregacional, que está entrando no ar, né, em sua edição de número 95. Hoje, dia 11 de fevereiro, dia em que se comemora o Dia do Zelador. E aqui vai os nossos parabéns a todos os profissionais desta área, não é verdade? Hoje, dia 11 de fevereiro, né, dia em que aqui na Grande João Pessoa se encontra parcialmente nublado, nós queremos convidar todos os ouvintes da CPAD para estarem em sintonia conosco até aproximadamente às 13 horas. Começamos aqui um pouquinho atrasados, né, devido ao momento aqui que saiu do ar, né, a rádio, mas estamos aqui para levar até o seu coração, né, até a sua casa, até a sua família, o melhor da palavra de Deus. Inclusive, o assunto de hoje é exatamente a Bíblia Sagrada. Estaremos daqui a pouquinho estudando, né, juntos com o pastor Eudes, sobre a Bíblia, como a Bíblia ela se formou, não é? Como é que ela é inspirada, né, por Deus, né? Vamos ver aqui também sobre a sua inerrância, infalibilidade e assim por diante. Então não perca, né, daqui a pouquinho nós estaremos dando início a esta nova série de estudos, né, temáticos, e o primeiro tema é exatamente sobre a Bíblia Sagrada, ou bibliologia, né, como forma a gente chama na classificação teológica, né? Então não sai daí, não é, porque juntos temos muito o que aprender. Hoje também teremos o quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. Você já estava com saudade, não é verdade? Então hoje você vai poder ligar aqui para a rádio para o 3222-4700 ou 3241-2864 e poder dar a sua resposta ao vivo. E a pergunta do mês é a seguinte, vá anotando logo aí. Quais os personagens da Bíblia que não passaram pela morte, não é? Esta é fácil. Uma dica, está no Antigo Testamento. Houve 2 personagens lá que foram arrebatados, não experimentaram a morte. Quais os nomes deles, não é? Então, no final do programa estaremos aqui abrindo os microfones da rádio para você participar ao vivo conosco, tá bom? E o brinde do mês já está aqui, só na espera, né, da sua ligação, tá bom? Bem, como sempre, para a realização deste programa, se encontra aqui no estúdio da CPAD os realizadores, né, do mesmo. Este que vos fala, o pastor Samuel Santos, aqui à minha esquerda o pastor Eudes Lopes Cavalcante,
que é o coordenador geral desta programação, e representando a Secretaria de Missões, o diácono Euclides, que daqui a pouco vai também mandar aquele alô especial para os amados ouvintes, né? E também vai daqui a pouco invocar a bênção do Senhor para esta programação. Então, quer você seja aqui de João Pessoa, quer você seja de qualquer outra cidade do estado, onde estiver chegando esse serviço de som, seja através das ondas do rádio, né, seja através das ondas da internet, se você é nosso convidado todo especial. Inclusive, queremos mandar um alô para os ouvintes de Cadeira Cativa, e dentre eles, quero mandar um alô para meu primo, né, lá na cidade de Guarabira, Carlos Alberto, filho de Maria de Bidel, né? Ele que nunca perde um programa nosso. Então aqui vai o nosso alô logo na abertura para ele, que com certeza está aí ligadinho. Deus abençoe a todos. Vamos invocar a bênção do Senhor com o diácono Euclides. Na sequência vamos ter aqui um hino para a nossa edificação espiritual. Daqui a pouco voltamos com o estudo da palavra de Deus sobre a própria palavra de Deus, tá bom? Então fica aí ligado, não mude de estação, não mude de faixa, porque Deus tem uma palavra para você nesta tarde. Oremos. Soberano Deus. Eu não mudo. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Soberano Deus, louvado e engrandecido é o teu grande nome. Obrigado, meu Pai, por estar aqui, meu Pai, na CPAD FM 96.1, para te louvar, para te engrandecer e para falar do teu imenso amor. As pessoas que estão ligadas conosco nessa programação da 96.1, que eu só possa estar abençoando nesse momento todos os ouvintes que estão ligados conosco, abençoando aqueles que ainda não te conhecem, meu Pai, aqueles que conhecem, aqueles pastores, aqueles oficiais da tua casa, Rapaz, que só possa estar dando graça e sabedoria, meu Pai, nesse momento, e também visitando todos os lares que necessitam de ouvir a tua voz, de ouvir uma palavra de ano, uma palavra de amor, uma palavra de consagração, uma palavra que salva, uma palavra que edifica, meu Pai. Tu possa agora estar realizando os desejos de vossos corações e unindo os lares que está, meu Pai, em desavença, que só possa unir, pois tu é o Deus da luz, o Deus do amor, o Deus que faz o impossível acontecer em nossas vidas. Por isso que só temos a agradecer. Obrigado também por todos aqueles que estão aqui na rádio, meu Pai, os dirigentes que se encontram aqui nesse momento do nosso programa, o pastor Samuel, o pastor Eudes, que lhe irá trazer uma palavra abençoada, uma palavra de salvação para as nossas vidas, que precisamos ouvir uma palavra para que possamos ser salvos. Pois aquela palavra é a palavra que tanto salva fisicamente como salva espiritualmente, meu Pai. Só posso apenas dando graça a teu filho que vos fala aqui nesse momento, ao irmão Flávio, a Lucas que está aqui na rádio em sintonia conosco, meu Pai. Abençoa todos aqueles, meu Pai. Principalmente agora o pastor Eudes, meu Pai, que é o nosso pastor da nossa igreja, meu Pai. Abençoando também o pastor Zé Carlos de Lima, da Assembleia. Abençoando todos. Enfim, o teu nome seja glorificado. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Pois tudo pedimos e agradecendo em nome de Jesus Cristo. Amém. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o livro da jornada dos que seguem para o céu. És a carta enviada que o atalaia tem nas mãos. És o livro da jornada dos que pregam a salvação. Tu és no céu, livro santo do Senhor, livro dos livros que transforma o pecador, livro sagrado, bem-aventurados são
os que guardam a profecia deste livro do Messias que nos trouxe a salvação. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o livro muito amado para o nosso coração. És o livro que nos fala contra o vício e a corrupção. Nosso Deus falando aos homens dessa grande salvação. Tu és no céu, livro santo do Senhor, livro dos livros que transforma o pecador. Ó livro santo, só em ti pode habitar as palavras de amor que dos lábios do Senhor sairão pra em ti gravar. Fala do poder do Salvador. És o livro da esperança em que temos confiança, és a voz do Redentor. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok, acabamos de ouvir aí, né, um belo hino sobre a Bíblia Sagrada, apesar de antigo, né? E daqui a pouco estaremos, né, estudando exatamente sobre este tema, como já foi anunciado. Só que antes teremos aqui, né, o momento dos aniversariantes, para que depois a gente possa aproveitar melhor o tempo para explanar este assunto, né? E desde já queremos dizer a você, né, que preste atenção, fica aí ligadinho, né, porque há muito o que se aprender acerca deste assunto. Não é preciso papel nem caneta na mão. Preciso somente prestar atenção, até mesmo porque se você quiser ouvir a reprise desse programa, você terá acesso através do nosso site, né? É só acessar o nosso endereço eletrônico 3iec.com.br, ir na guia Programas Voz Congregacional Gravados e lá escolher a data do programa que você bem quiser para ouvir novamente, né? E este programa com certeza ficará em nossos arquivos para uma reprise, tá bom? Então preste somente atenção. Bem, falamos, né, que hoje é 11 de fevereiro, né, dia do zelador, e falamos também que hoje o tempo está parcialmente nublado, né? Aqui tá, nos nossos registros está aqui indicando 29 graus, apesar das pancadas leves de chuva. É um clima bom, né? Que Deus abençoe a todos nós, né? Depois de uma semana de trabalho, de estudos, estamos aqui para refletirmos, né, nas coisas de Deus, nas coisas do seu reino. A Bíblia mesmo diz, né, 6 dias trabalharás
mas lembra-te, né, de dedicar um tempo para o Senhor teu Deus. E quando chega o final de semana, sábado e domingo, não temos outra coisa a fazer a não ser exatamente isto, nos concentrar em Deus, né, e nas coisas da sua palavra. Então, daqui a pouquinho, estudo bíblico, mas vamos lá com o Diácono Euclides para os aniversariantes. Boa tarde, a paz do Senhor, Diácono Euclides. Quem são os aniversariantes da semana? Boa tarde a todos, boa tarde, pastor Eudes, boa tarde, pastor Valdes, boa tarde, pastor Samuel, boa tarde, o irmão Flávio, que está aqui conosco aqui na rádio, na sintonia. Uma paz do Senhor para todos os ouvintes e também uma boa tarde de salvação para aqueles ouvintes que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Antes de anunciar o aniversariante, eu quero, o mês de fevereiro, que se inicia, eu quero dar um alô especial para o povo de Sapé, que está ligado em sintonia, um povo abençoado e abençoador. Também quero dar um alô especial também pela irmã Ana, que está conosco e sua família, sempre ligada aqui na 96.1, de 12 às 13 horas. Ela não perde esse programa. Um programa abençoado por Deus e também abençoado em nossas vidas. E também o irmão Nilton, da primeira igreja, da 1º de maio aqui da Assembleia de Jaguaribe. Também a irmã Juliana e Luciana, que está ouvindo o nosso programa, a irmã Ruth de Mangabeira, a Ruth Barreto de Mangabeira 2, que está toda semana ligado e se fica alegre quando vê a voz congregacional nesse horário. Quero também deixar também para a meditação aqui de meus amados aqui que se encontram aqui, principalmente esse pastor aqui que Jesus preparou para trabalhar e mostrar o seu evangelho de salvação. Para a meditação de todos, amém? Se encontra 2 Samuel 23:3, que diz: Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, amém? Vamos anunciar agora. No final do mês passado, que ainda ficou ainda, a irmã Keila Anne, filha da irmã Carmelita, que foi no dia 30/1 do mês passado. Também da semana passada, do dia 2, André Fagoso. Dia 3/2, Pedro Henrique, filho de Danilo. Dia 4, presbítero James Gomes. Dia 6/2, Elmo Araújo. Dia 8/2, Maria José Diniz, cunhada da irmã Naide. Dia 9/2, Andere Cauã, sobrinho da irmã Aneilde. Também no dia 9, Kenner Lopes. E dia 10/2, Isael Fernandes. Que as pessoas sejam abraçadas neste dia pela nossa igreja, pelos pastores, pelos oficiais, e que Jesus dê muita saúde e que Jesus também conceda o desejo do seu coração, amém? Este é um programa da Voz Congregacional, da Secretaria de Missões da Terceira Igreja Evangélica Congregacional no Gaza, que fica ao lado do Senec, amém? Amém, Deus abençoe. Queremos mandar também um alô especial aqui rapidinho para os amados irmãos Antônio João, diácono Antônio João, e sua esposa Maria da Luz, que também estão aqui na escuta. Pastor Eudes, boa tarde, a paz do Senhor, né? Fique à vontade para compartilhar com os ouvintes o assunto de hoje. E queremos também dar boas-vindas ao pastor Walter, que está aqui para auxiliar no estudo, né? Amém. Paz do Senhor, queridos, é bom nós estarmos aqui novamente na CPAD-FM para compartilhar um pouquinho com vocês sobre a palavra do Senhor, né, Flávio? Aqui no controle, pastor Samuel, pastor Walter, diácono Euclides, queridos ouvintes, sejam todos abraçados nesse início de tarde. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Samuel, a nossa proposta nós fazemos assim considerações sobre os 10 temas da teologia sistemática ou da doutrina cristã, né? Começando com a Bíblia Sagrada, né?
Qual é a intenção? A intenção é que os nossos queridos ouvintes fiquem cada dia mais consolidados na doutrina cristã, sejam crentes mais com os pés no chão, numa época de tanta heresia no meio da igreja que assusta a gente. Então a proposta nossa deste programa é justamente fazer com que os temas da teologia sistemática, da doutrina cristã, nos seus pontos essenciais, sejam contemplados, discutidos aqui no programa para a edificação da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a nossa intenção, acreditamos que estamos fazendo assim a vontade soberana do Senhor. Amém. Então aqui o sinal verde está dado, viu? Fique à vontade. Vamos em frente. Vamos lá. Muito bem, queridos, olha, o saber teológico, ele contempla diversas áreas, que nós chamamos de teologia exegética, histórica, dogmática, bíblica e a teologia sistemática, que é, este último tema, a doutrina cristã. Então, vamos começar do começo, como se diz, né, Samuel? Vamos falar teologia. O que é teologia? O estudo acerca de Deus, né? O que é sistemática? É um estudo ordenado, encadeado, organizado e metódico. A teologia sistemática é o estudo ordenado, o metódico, encadeado, organizado de toda a doutrina cristã. Muito bem. Quais são os temas contemplados nesse estudo da teologia sistemática ou da doutrina cristã? A bibliologia, o estudo acerca da Bíblia que nós iremos começar hoje, a teontologia, o estudo acerca do ser de Deus, a antropologia, o estudo do homem do ponto de vista teológico, a martiologia, o estudo acerca do pecado, a cristologia, o estudo acerca de Cristo, a soteriologia, o estudo acerca da salvação, a angelologia, o estudo acerca dos anjos, a pneumatologia, o estudo acerca do Espírito Santo, a eclesiologia, o estudo acerca da igreja, e a escatologia, o estudo acerca das últimas coisas. Então são esses os temas que nós iremos conversar, trocar ideias ao longo de talvez 20 programas, né? E talvez um pouquinho mais. Isso tudo para a edificação dos irmãos ouvintes e para a glória de Deus primeiramente. Então, em relação à Bíblia, queridos, que você tem em mãos, esse livro extraordinário, um livro especial, porque a Bíblia, a palavra significa coleção de livros. Nós poderíamos dizer que a Bíblia é o conjunto de 66 livros inspirados por Deus, que são a única regra de fé e prática do cristão. É verdade que a Bíblia católica, que também é a Bíblia, né? Ela tem 7 livros a mais, e algumas porções no livro de Esther, no livro de Daniel, e assim por diante. Mas a Bíblia aceita pelo mundo evangélico, ela contém 66 livros que nós entendemos ser inspirados por Deus, que são a única regra de fé e prática para a vida do cristão. A Bíblia divide, queridos, em 2 grandes testamentos, né? O Antigo e o Novo Testamento. O Antigo tem 39 livros, foi escrito basicamente na língua hebraica, um pouco da língua aramaica, e foi compilado por Esdras, o escriba sacerdote. O Novo Testamento compõe-se de 27 livros, e a compilação dele deu-se provavelmente no século IV da era cristã, ou 3, quando a igreja consensou que aqueles livros seriam realmente, que deveriam fazer parte do cânon sagrado. Muito bem. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 escritores ao longo de 16 séculos, né? Interessante é que, apesar dessa diversidade de escritores e essa extensão de tempo, há uma harmonia extraordinária na Bíblia Sagrada, que os livros não se contradizem, ao contrário, um explica o outro, e assim a gente vai entendendo a revelação de Deus, né? O Antigo Testamento tem a seguinte classificação: um grupo de livros chamados o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se você está aí perto de uma Bíblia, abra no índice e você vai encontrar essa distribuição. Muito bem, o Pentateuco. O livro Pentateuco significa livros da lei, mas a gente sabe que Gênesis ele não contém legislação. A legislação começa em Êxodo, dá o prosseguimento em Levítico, Números também tem história e legislação, e o livro de Deuteronômio é um condensamento da lei divina, feita por Moisés para a nova geração que ia conquistar a terra da promessa. Em seguida nós encontramos os livros históricos, que Josué
até o livro de Esté, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, Esdras, Neemias e Esté. São 12 livros e esses livros fazem parte do cânon do Antigo Testamento. Em seguida encontramos os livros poéticos, que tem a seguinte divisão: o livro de sabedoria e os livros ínicos. Então, quais são os livros poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Jó, Provérbios e Eclesiastes são chamados livros de sabedoria, e Salmos e Cantares são chamados ínicos. Depois seguem-se os livros proféticos, que são ao todo 17 livros, 17 livros. Começa com Isaías e termina com Malaquias. Os 5 primeiros são fáceis de a gente aprender, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Depois seguem-se os 12 livros chamados Profetas Menores, que começa em Oséias e termina lá no livro de Malaquias. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu e Zacarias e Malaquias. Então aí estão os 39 livros diante dos queridos ouvintes, na classificação que nós falamos. Pentateuco, o livro da lei, os livros históricos, os poéticos e os livros proféticos. Muito bem. Agora vamos olhar para o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento tem 27 livros. Se você somar 27 do Novo Testamento com 39 do Antigo Testamento, dá 66 livros, 66 livros. Muito bem. Então, começamos com os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque os relatos são semelhantes. João é um evangelho diferenciado, digamos assim. Ele registra 7 milagres que Jesus realizou e 7 discursos que Jesus fez, e é conhecido de todos praticamente evangélico. Agora, um detalhezinho: o evangelho de São João, ele tem uma finalidade da sua escrita no próprio livro. Lá no capítulo 20, verso 31, está escrito o seguinte: estes sinais foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crente tenha vida no seu nome. Depois encontramos os livros históricos do Novo Testamento, que é somente um, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Em seguida, as 13 cartas que Paulo escreveu, chamadas Epístolas Paulinas, que vai de Romanos até a carta de Filemon. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Dessas cartas, 9 delas, queridos, foram escritas a igrejas locais da época e 4 a obreiros. Veja a questão da ênfase que Deus dá à igreja local, que 9 dessas cartas que Paulo escreveu destinam-se à igreja organizada no mundo da época, e 4 aos obreiros Timóteo, Tito e Filemon. Muito bem. Depois vem a Epístola aos Hebreus, que está fora dos escritos de Paulo, porque a autoria dela é incerta. O autor não é identificado. É um livro que foi escrito para a comunidade evangélica judaica, quer dizer, crentes convertidos, ou melhor, judeus convertidos ao cristianismo, que estavam tentados a voltar ao judaísmo. Então, o escritor, inspirado por Deus, prepara este livro com muita inteligência, com muita graça divina, e encaminha a essa comunidade. Depois encontramos as epístolas gerais, quer dizer, essas cartas que foram escritas para a igreja em geral e não para uma comunidade específica. Quais são elas? Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e o livro de Judas. E o último livro da Bíblia, todo mundo sabe, o livro de Apocalipse, que foi escrito para consolar uma igreja que estava passando dificuldade, perseguição por causa do Império Romano. No estudo da bibliologia, que nós não vamos contemplar hoje, eu queria explorar mais essa questão do cânon em si. Você vai encontrar a questão da revelação divina, a geral e a especial, a inspiração da Bíblia, a inerrância, a iluminação e também a interpretação da Bíblia. Então aí estão, diante dos queridos, as informações sobre este livro sagrado,
que foi inspirado por Deus, de Gênesis e Apocalipse, e que é a única regra de fé e prática para a vida do cristão. Amém. Que Deus abençoe o pastor Eudes. Então hoje a gente fica mais limitado na questão do cano, né? Sua composição, sua formação, não é isso? Então teremos mais do que 10 programas, né, pastor? Aqui. Não, falei 20, né? Abordando, o senhor falou 20. Então 2 em tese para cada tema. Para cada tema, né? Faz a exposição geral, depois faz uma discussãozinha e a gente vai aprendendo em conjunto. Amém. Então vai ser bastante proveitoso, né? O pastor Walter, né, fica à vontade também para aqui fazer alguma observação acerca do que já foi abordado, né? E daqui a pouco começaremos a interagir aqui também, né, com os ouvintes. Amém. Boa tarde a todos, graças e paz do Senhor Jesus. E quando se fala de Escritura Sagrada, nós estamos falando de um livro que deve nortear a nossa vida, né? Nossa vida como servos de Deus. Então a gente tem a Escritura como um slogan, vamos dizer assim, do protestantismo, como regra de fé e de prática. Então nós devemos exatamente pensar a nossa vida à luz das Escrituras. Às vezes nós somos condicionados a entender a palavra de Deus apenas no âmbito da nossa comunidade eclesiástica. Mas na verdade ela atinge todas as nossas áreas, seja familiar, seja civil. Então as Escrituras elas norteiam as nossas vidas a sermos filhos de Deus neste mundo, a agirmos de acordo com a vontade de Deus nesse mundo, em todas as áreas que Deus desejou que nós estivesse submetido à sua vontade. Então Deus nos orienta através das Escrituras a como viver neste mundo e viver em paz e viver bem. Amém. Então vou perguntar aqui para os pastores, né? Aí, no caso, fiquei à vontade aí para responder. Primeiro, pastor Eudes, né? Quantos escritores foram levantados por Deus, pastor, para escrever as Escrituras? E como é que Deus levantou assim, cada um? Foi algo combinado? Foram da mesma época, do mesmo contexto, mesma cultura? Como foi isso? Nós já dissemos, Samuel, na nossa exposição inicial, que estão catalogados aproximadamente 40 escritores, homens que Deus levantou para produzir o cano sagrado, né? De diversas matizes culturais. Um era, digamos, era legislador, outro era médico, outro era boiadeiro, ou fazendeiro, e outro profeta, pescador. Então nós temos aí uma gama de homens. Agora, o que é importante, médico como Lucas, médico, né? Como Lucas, importante é saber que esses homens foram levantados por Deus, cheios do Espírito e dirigidos pelo Espírito para produzir, para trazer à tona a revelação divina. Isso é que é importante, né? Porque através das Escrituras a gente entende que Deus se revelou de maneira especial às suas criaturas, né? Então aí está a importância deste livro na vida do cristão, né? Hoje se fala muito assim, Samuel, aí vamos ouvir a voz de Deus, a gente quer ouvir anjos falar, arcanjos, querubins, né? Queremos ouvir profecias, isso e aquilo outro. Nada contra as manifestações carismáticas, desde que esteja de acordo com a santa palavra do Senhor. Mas a maneira mais usual de Deus falar ao nosso coração é através de sua palavra, e a mais segura, porque é um livro inspirado por Deus, né? E Deus não iria inspirar um livro, né, tão extenso como este, né, que na verdade é uma biblioteca, né? Uma biblioteca, uma coleção de livros. O próprio nome pra gente desprezar, né? De livros, né? Pra gente desprezar. Ele não inspirou estes homens, né, para compor estes livros, pra gente deixá-lo fechado, né, sem consultá-lo, né? E estar atrás de revelações extras do próprio Deus. Não, isso é uma coisa até ilógica, né, pastor? Agora, se Deus, além destes livros, quiser dar uma experiência à parte da pessoa que não contraria, inclusive, o que ele já revelou, amém, né? Mas a base é o que já está revelado. Sem dúvida, que quando a última palavra de Apocalipse foi grafada e colocado um ponto final, a inspiração cessou. Ninguém pode dizer hoje que está falando inspirado por Deus. Nem a igreja deve dizer isso, porque senão nós teríamos que produzir novos livros, acrescentar o cano sagrado, que é terminantemente proibido por Deus.
A inspiração cessou, o cano está completo, Deus só se revela agora através de sua palavra. Não quer dizer que, eventualmente, Deus use métodos extraordinários para comunicar-se com alguém, mas e tudo tem que estar de acordo com a santa palavra de Deus. Amém. Aí eu queria também, Samuel, aproveitar você para contar a minha experiência em relação a este livro, né? Amém. Quando eu era jovem, viu, Walter? Quando o pastor Catão lá na igreja congregacional aqui do Criador, quem leu a Bíblia? Aí eu não lia, ele ficava incomodado, né? Levanta a mão. Aí eu não lia, não tinha lido, né, toda. Aí eu comprei a Bíblia em quadrinhos, diversos livros, né? Aí li, né? Li tudinho, quadrinho, né? Fácil de ler, né? Tudo resumido, tudo figuras, né? Aí quando ele perguntava, quem leu a Bíblia, eu levantava a mão. Eu levantava a mão. Só que Deus disse, rapaz, que moleza é essa? Vai ler a Bíblia. Aí eu comecei uma busca incessante a Deus através de sua palavra. Incessante. Irmãos, eu lia, olhe, assim, intensamente. No coletivo, na Praça João Pessoa, onde eu ficava antes de começar o trabalho ali no comércio, na Casa da Caneta, e andando, e à luz de vela. Sempre, olha, eu ouvi a voz de Deus tão poderosa falando no meu coração, que norteou a minha vida até hoje. Cheguei a ponto, estou dizendo para a glória de Deus, viu, ouvinte? Não é para me engrandecer, não. Eu copiei todo o Novo Testamento à mão, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Para quê? Para aprender, conhecer a palavra de Deus. Amém. E me sinto hoje realizado e mais apaixonado por esse livro, e um leitor assíduo. Eu não quero outra coisa senão ler a palavra de Deus. Pastor Walter, há quem diga que a palavra de Deus, né, ela entra em contradição, né? Há quem pense até ser ilógico 40 pessoas, né, que não se conheceram escreverem, né, os livros que compõem a Bíblia e não entrar em contradição um com o outro. Por exemplo, tem gente que coloca o escrito de Tiago contra os escritos do apóstolo Paulo acerca da justificação pela fé. E mesmo nos evangelhos a gente vê algumas passagens que parecem contraditórias. Por exemplo, na ressurreição, alguns evangelistas, né, escritores, dizem que apareceu um anjo para remover a pedra, e em outros evangelhos os escritores dizem que mais de um anjo apareceu para falar lá aos discípulos. Então, isto pode ser realmente considerado contradições. Os que criticam, né, a Bíblia como um livro contraditório, eles têm razão, ou isto são meras discrepâncias? E no caso, o que seria discrepância e contradição? Há diferença entre ambas as coisas? Assim, Samuel, muita diferença, pastor Samuel. Ouvintes que estão agora nos ouvindo sobre este assunto, uma das coisas que nós temos que pensar é que a lei da contradição diz que não há ao mesmo tempo e na mesma relação. Esse é um princípio aristotélico, não é? A Bíblia não traz, vamos dizer assim, dentro dos seus conceitos, das suas mensagens, essa contradição. O que é que acontece? Muitas vezes a má interpretação de textos pode nos levar a entender que há uma contradição. Paulo, de maneira nenhuma, apesar de falar muito em graça, ele nega que nós devemos praticar boas obras. Pelo contrário, ele requer que nós pratiquemos. Tanto é que ele diz, olha, tem que deixar o velho homem que fazia isso, aquilo, e se revestir do novo homem e tal. O que é que ele está falando? De obras. Ora, ele fala de graça, mas também fala de obras. Então, quando Tiago fala de obras lá, ele está também concordando com Paulo, e Paulo está concordando com ele. O que é que se faz, muitas vezes, é analisar o que Paulo disse de maneira equivocada, acreditando que o seguinte, o crente que é agraciado por Deus pode viver uma vida de qualquer maneira, e não é assim que Paulo instrui. Ele não instrui dessa maneira. Ele está concordando com o que Tiago diz lá. O que se tem que pensar é que cada escritor tem um objetivo no seu escrito. Então ele está respondendo a alguma demanda, muitas vezes. No caso das cartas, principalmente, responde muitas vezes demandas de igrejas locais, situações específicas. Então ele está tratando daquilo ali. Então é preciso entender essa contextualização para realmente saber o que ele está tratando, e não sacar do texto
questões súteis. A questão do Evangelho e de todos os livros de uma maneira geral, pensando que o escritor tem um objetivo, tem uma finalidade, tem um propósito, então ele tem uma ótica sobre os acontecimentos. Da mesma forma dos sinais de Jesus, como foi colocado aqui, o livro de João teve um propósito de destacar alguns sinais selecionados exatamente no ministério de Cristo. Então, dentro desse arcabouço, dessa situação, os escritores escolhem tratar e relatar conforme a sua ótica dentro desse propósito. É como alguém já disse, né? Pense numa cena, em qualquer cena. Alguém já deu um exemplo de uma cena de um acidente de trânsito. Então, o médico chega lá, quando ele olha aquele acidente, ele vai olhar o indivíduo que está lá acidentado, o que é que se fraturou alguma coisa, o que é que aconteceu. Então, se ele for fazer um relato, provavelmente ele vai olhar com essa ótica, com esse pensamento, e relatar exatamente a situação daqueles que ficaram acidentados. Já o policial, o legista já vai, o perito, o seguro já vai olhar por outro ângulo, né? Exatamente, quem foi que causou o acidente, quem foi que vai fazer o mesmo relato. Talvez, se você ler isoladamente os relatos, você diz assim, são coisas, são assuntos diferentes, não é a mesma cena, não é o mesmo, mas são óticas diferentes sobre uma mesma cena, está sendo destacado. Então se pensa assim, gente, por que fulano falou isso e fulano não? Óbvio, ele está olhando para um outro aspecto da cena. Então é dentro desse contexto. É por isso que até se orienta a olhar a harmonia dos evangelhos. Exatamente. Né? Que a gente, olhar, por exemplo, um evento, a cura do cego de Jericó. Então olhar os detalhes que Mateus fala, que Marcos e Lucas colocam, né, juntinhos, aí você vai encontrar um detalhe que um omitiu, que outro acrescentou, e assim você vai tendo a visão geral do quadro que aconteceu, né? É verdade. É saber interpretar realmente, né, o contexto do texto da palavra de Deus, né, pastor? Com relação à inspiração da Bíblia, que não é o tema de hoje, mas nós poderíamos adiantar, né, que a própria Bíblia, ela reivindica, né, sua inspiração, quando ela diz em 2 Timóteo capítulo 3:16 o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, quando a gente vai lendo a própria Bíblia, né, pastor, se atendo à sua essência, ao seu foco principal, a gente percebe que, além dela não entrar em contradição, mas ela se autoexplicar, como a gente também vai ver aqui, né, mais na frente, ela é um livro fora do comum. Ela toca a nossa vida de tal forma, não é, que nos transforma, que muda a nossa forma de viver. Então isto é prova realmente da sua inspiração. A Bíblia não apenas reivindica ser inspirada, mas ela dá demonstração, né, dessa inspiração. Sem dúvida nenhuma, né, Samuel? Em diversos textos da palavra há essa reivindicação que o registro, né, os livros da Bíblia, todos foram inspirados por Deus. Por isso você citou 1 Timóteo, 2 Timóteo 3:16. Né? Aqui, por exemplo, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, também fala sobre a inspiração da Bíblia, né? Que é um livro especial, inspirado por Deus, é digno de crédito. Quer dizer, a gente deve investigar, estudar e começar a descobrir esse programa de Deus que está revelado em sua palavra. E é interessante. Agora tem que entender o seguinte, né? Que, por exemplo, nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Como a revelação foi progressiva, você não pode pegar um texto isolado do Velho Testamento e aplicar para a vida do cristão ou da igreja. Ele tem que ter o respaldo ou a confirmação do Novo Testamento. Eu não posso sacar nada do Antigo Testamento assim, né, e chegar e jogar. Isso aqui é obrigação para o crente, para a igreja, né, não, tem que olhar o que o Novo Testamento tem que levar em consideração o desenvolvimento, né, pastor? Por exemplo, os 10 mandamentos, todos eles se encontram, né, a sua autenticação, né, através de nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, entende? A exceção, né, do sábado, que o sábado judaico é o sábado e o sábado do cristão é o domingo, né? Mas aí foi autorizado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem que levar em consideração. Mas o princípio é o mesmo, reservar no tempo da semana
no tempo semanal, um dia para adorar e para descansar. Então, para entender a Bíblia, tem que levar em consideração o seu desenvolvimento, né? Sem dúvida, o início da revelação e o seu término, né? No caso, começou com os profetas no Antigo Testamento e concluiu-se com os apóstolos no Novo Testamento. É isso? Até porque, digamos assim, fatos que aconteceram no Antigo Testamento que já estão ali como informação de uma ação divina, mas no Novo Testamento já não está sendo trazido à tona, entende? Então é bom que a gente entenda isso para poder separar as coisas e compreender realmente a palavra do Senhor, né? Agora, quanto tempo levou-se mais ou menos, né? Porque não se tem uma data precisa para a Bíblia ser formada, né? Antigo e Novo Testamento. Mais de 1500. 16 séculos é muito tempo, né? E se não for a supervisão, aí vem a inspiração, né, divina, nós teríamos um livro sem nenhuma coordenação, mas o Espírito de Deus deu esta harmonia às Escrituras. Como uma revelação, ela começa, né, tem início, tem meio e tem fim no Novo Testamento. Então, ao longo de 1500 anos, mais ou menos, Deus foi levantando esses escritores, né, cerca de 40, para escrever a sua palavra e dar a sua revelação à humanidade. É isso, pastor Walter? É exato. Entramos no tema da inspiração, não foi? Então... não deixa de ter, né? Puxar, né? Então, como foi falado aqui, se falando de 40 escritores, e o texto que foi lido mostra claramente que Deus é o autor. Né? Claro, o autor principal. O autor, exatamente, respeitando e agindo através desses homens, com as respeitando suas particularidades, a maneira de escrever, de grafar, né? Exatamente, sua história de vida. A gente vai ver exatamente isso nos próprios escritos bíblicos originais, né? Exatamente, a diferença de cultura entre um e outro. Entre um escritor e outro, um é mais elaborado, mais elaborado, outro texto é mais grosseiro, digamos assim, mas tem um estilo diferenciado. Eles expressam situações das suas próprias vidas, né? Contextos em que estão vivenciando. Eles expressam isso, mas Deus está ali falando através tudo, né? dele. E é por isso que faz a Bíblia um livro fascinante, né? Que todo cristão deve conhecer, né? Aliás, principalmente os obreiros, falando para os obreiros da igreja, do Senhor, né? Olha, querido, a Bíblia é o seu manual, não tem outro, de trabalho. Então, procure conhecer. Tanto trabalho de vida, né? Exatamente. E também vivenciar, né? Porque se conhecer e compartilhar e a vida não estiver de acordo com o que foi compartilhado, o que está escrito, a hipocrisia e descredencia o obreiro. Certo ou tá errado? Certo, certíssimo. Só para colocar como Deus não anulou a personalidade humana, de tal forma que até pesquisa, e a gente vai ver isso, Lucas, ele pesquisa sobre questão do evangelho minuciosa. Deus trabalha através de Lucas nessa inspiração, ou seja, até uma pesquisa feita por Lucas a respeito de assuntos concernentes à vida do próprio Senhor, Deus se utiliza dele e está ali o registro sagrado. Amém. Que Deus abençoe, né, os nossos ouvintes, né? Infelizmente o horário aqui foi embora, não vai dar tempo a gente fazer o quadro A Bíblia Pergunta Você Responde hoje, como foi anunciado. Pedimos desculpa aos nossos ouvintes. Vamos deixar para o próximo sábado, né? E se Deus quiser, no próximo sábado a gente retorna com este mesmo tema para explorar um pouco mais. Evidentemente não vai dar para a gente, né, minuciar, né, o assunto, porque isto é coisa para seminário, né? Mas para a escola dominical, né? Para a escola dominical, mas a gente vai aqui dar pelo menos, né, a síntese básica suficiente para os amados ficarem inteirados sobre a importância da palavra de Deus, né, pastor? Bem, vamos orar agradecendo a Deus por mais esse programa. No próximo sábado, se Deus quiser, nós voltaremos com a edição de número 96. Oremos com o pastor Eudes. Pai querido, nós queremos manifestar a nossa gratidão pelo privilégio de estarmos aqui na CPAD-FM no início desta tarde, e especialmente o privilégio de poder compartilhar com nossos queridos ouvintes algo sobre a Tua santa e bendita palavra. Rogamos, ó Deus, que Teu Espírito, que inspirou esta palavra, neste momento esteja operando na vida de cada um dos nossos queridos ouvintes, que eles sejam alcançados
abençoados por Ti, iluminados para compreender a Tua palavra, os Teus conselhos, a Tua orientação para as vidas, especialmente aquilo que se refere à salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa oração, que nós fazemos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.